Nós vamos para a cidade de Piracicaba neste exato momento, porque vocês lembram desse caso aqui, ó. Terminando o Tá No Ar Campinas de ontem, nós começamos a falar sobre um estabelecimento, um posto de combustíveis que foi lacrado por parte da Polícia Científica, por parte ali dos órgãos responsáveis. Por quê? É sobre a adulteração de combustíveis que nós vamos falar. Policiais foram acionados pela fiscalização da Agência Nacional de Petróleo por conta de irregularidades em alguns postos na cidade de Piracicaba. E quem tem mais os detalhes sobre essa ocorrência é a Ana Paula Rosa. Nós vamos lá para Piracicaba, ela está por lá para passar esses detalhes, essas informações mais apuradas a partir de agora para a gente. Ana Paula, uma ótima tarde para você, minha amiga, tudo bem? Ótima tarde para você, Júlio, para todo mundo que acompanha o Tá No Ar Campinas também. Tudo bem por aqui, mas onde não está muito bem não é neste posto de combustíveis, que inclusive teve uma fiscalização que resultou em 4 pessoas encaminhadas à delegacia, viu? Mas olha, aconteceu o seguinte, lá no início do mês de maio, olha só, agentes da Unicamp, por conta de denúncias, já tinham se encaminhado para esse posto para colher amostras e fazer ali, né, uma análise da qualidade dos combustíveis. Só que eles não foram autorizados. Então, tempo depois, a ANP, Agência Nacional de Petróleo, foi acionada também por conta das mesmas denúncias anônimas e chegou até o local e, veja só, também não foram possibilitados de fazer o trabalho deles, viu? Inclusive, alguns funcionários desligaram as bombas para que os fiscais não tivessem acesso ao combustível, olha só, né? E aí a bandeira vermelha levantou, alguma coisa de errado estava acontecendo. E dito e feito, viu? Aí foi feita uma averiguação ali no posto de combustíveis, né? Todo um procedimento e aí foi percebido, constatado na verdade, que olha só, tinham níveis acima, combustível adulterado, né? Níveis acima de metanol e também etanol numa quantidade maior do que é permitida. Ou seja, todos os combustíveis ali estavam adulterados, pelo menos os coletados. Isso significa o quê? Que o consumidor que foi ali colocar álcool, né, a gasolina, seja o que for, passou ali pelo posto para abastecer seu veículo, acabou lesado, né? E também a gente tem que passar essa informação, todo mundo que se sentir lesado, viu, Júlio, achar que o combustível não seja de qualidade ou achar que o preço está muito destoante do resto, pode sim contatar a ANP para denunciar, viu? Isso é um direito do cidadão também, né? Bom, e o que nós temos de novidades também em relação a este caso é que 4 pessoas tiveram a voz de prisão, então, concedida pela polícia. São pessoas aqui de 37, pessoas de 26 e 28 e também um rapaz de 18 anos. E agora o caso segue em investigação, acompanhado pela DEIC aqui da cidade de Piracicaba e também pela primeira DIG, Delegacia de Investigações Gerais do município. Eu volto com você aos estúdios, Júlio. Muito obrigado, Ana Paula Rosa, pelas informações. Essas informações, né, Ana Paula, começaram a chegar ontem no período da tarde, quando a gente já estava encerrando o Tá No Ar Campinas. Nós prometemos para você, então, queríamos trazer essas informações completas aqui, como a Ana Paula Rosa acabou nos trazendo. Por que nós estamos abordando esse assunto? E eu encerro com você, Ana Paula, muito obrigado pelas informações. Porque é o seguinte, minha gente, quando a gente tem casos como esse de adulteração de combustível, quem paga o preço é você aí. Nós aqui, consumidores, que precisamos abastecer os nossos veículos, sejam eles caminhões, motos, até mesmo carros, para poder rodar, para poder trabalhar, para poder ter o direito de ir e vir. O problema é quando o cidadão faz isso. E o detalhe importante que a Ana Paula falou é que quando foram lá a primeira vez, não deixaram com que averiguasse o combustível. Obviamente, se isso aconteceu, a polícia deduziu que algo de errado tinha. Obviamente, foi lá e foi constatado. Ali, neste exato momento, não teve jeito. Tentaram dificultar a vida da polícia aqui também, mas aí não teve jeito. Aí na base da polícia, não tem o que falar, né? Vai lá e faz mesmo. Né? Olha lá, lacrando o posto de combustíveis, enganando um montão de gente ali, colocando aí
níveis acima do permitido, né, no combustível, e você pagando caro. Você aí de Piracicaba pagando caro. Agora, você acha que acontece só isso em Piracicaba? Tá muito enganado. Já já esse assunto vai estar aqui nas nossas redes sociais. Vou fazer o convite para você, ó. Vem para cá porque estamos ao vivo pelo nosso YouTube, youtube.com/Rede Família de Televisão. Você clica aqui e pode assistir a gente de qualquer lugar do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Vou até colocar de volta aqui porque é o seguinte, você pode interagir conosco, né, no nosso canal no YouTube. As principais matérias, as principais lives e informações, você acompanha por aqui, ó. É só você clicar aqui, tá ao vivo. Você pode se inscrever aqui no canto superior direito do teu monitor também e fazer parte aí da nossa família. Já já a gente passa o recado e já já essas informações estarão também aqui no nosso YouTube, tá bom? Continuando este assunto, continuando a falar sobre isso, nós vamos falar ao vivo agora com o Sérgio Bezan. Ele é técnico em mecânica e vai explicar melhor os riscos e prejuízos de abastecer um veículo com combustível adulterado, obviamente, né? Vamos para lá porque, assim, eu quero agradecer primeiramente você, Sérgio, pela disponibilidade em poder nos atender. Queria agradecer também Wesley Gratilhano pela disponibilidade também em ir até o local. E nada como um especialista para falar sobre isso. Primeiramente, boa tarde para você, Sérgio. Tudo bem? Boa tarde, Júlia. Tudo em ordem. Sérgio, a gente viu aí na matéria que a Ana Paula Rosa nos trouxe ao vivo aqui sobre mais um posto de combustíveis lacrado por conta de adulteração. Gostaria que você passasse para a gente, isso é um caso que envolve toda a nossa região, o Brasil inteiro, como que funciona no motor que foi feito para determinado combustível, colocar um combustível adulterado. O que acontece no motor? Perfeito, Júlio. O motor ele vai apresentar alguns sintomas, né? Todo sistema moderno hoje de injeção eletrônica, ele tem uma certa capacidade de se adaptar, mas isso tem um limite. E quando isso ocorre, o veículo vai começar a apresentar alguns sintomas. O principal, mais comum, é a perda de potência, falhas, né? Dificuldade do motor entrar em funcionamento. E se isso se persistir por um período mais longo, a gente pode ter problemas mais sérios no próprio motor, né? Eu vou até mostrar para você aqui. Nós temos aqui um motor, né? Ele está num cavalete didático e nós temos alguns componentes aqui. Então, por exemplo, aqui, Júlio, nós temos aqui os injetores, conhecido como bico injetor, e ele tem contato direto com esse combustível. Nós temos um outro componente muito importante hoje, ó, vou mostrar aqui para você, que é o catalisador, perfeito? O catalisador é um sistema de controle das emissões veiculares e ele sofre uma contaminação, se funcionar por longo período, né, com esse combustível adulterado, que pode levar à sua inutilização. E a gente sabe que um catalisador é um componente que tem um custo bastante elevado. Eu posso citar um problema mais sério, Júlio, por exemplo, a longo prazo, principalmente a gente tem que entender que os veículos hoje funcionam com gasolina e etanol, perfeito? No caso da gasolina, nós temos, como esse motor que é um motor flex, né, um motor moderno, ele funciona com os combustíveis. No caso da gasolina, nós temos um fenômeno que se chama detonação. Seria detonação para o leigo que está nos assistindo, né? Aquela expressão que o pessoal fala, o motor está grilando, né? Então, na verdade, são barulhos provenientes da parte interna do pistão, pelo funcionamento com essa gasolina adulterada. Isso a longo prazo, Júlio, pode inclusive quebrar o pistão, furar os pistões e gerar um dano muito mais elevado. Especificamente no caso do etanol, Júlio, o etanol que nós utilizamos nos veículos é o álcool hidratado. O álcool hidratado ele pode ter até 7% de água na sua composição. Então, alguns sintomas, o próprio condutor, o proprietário do veículo, ele pode detectar. Então, por exemplo, um álcool que tem água acima dos 7% no etanol, o condutor vai observar um volume de vapor, um volume de água mesmo, saindo pelo escapamento, com um volume bastante consistente. Sempre vai ter um certo vapor emitido, principalmente agora
nessa época do ano que é mais frio, né? Então isso seria um sintoma. No caso da gasolina, Júlio, por exemplo, ninguém vai fazer uma análise química, é óbvio, existem laboratórios para fazer esse tipo de análise. Mas um dos sintomas de uma gasolina adulterada, por exemplo, quando ela é adulterada com solventes, é um odor muito forte, né? A presença de um odor muito forte no escapamento, chega inclusive a irritar os olhos, né? Um cheiro bastante característico, e um odor também proveniente, Júlio, do catalisador. A reação química que vai ocorrer dentro do catalisador, ela vai sofrer um processo que vai gerar um odor bastante característico do catalisador, um odor bastante forte também. Então, assim, os principais sintomas, né, recapitulando, seria dificuldade na partida, alto consumo, né? Normalmente o alto consumo já é imediato, né? O condutor percebe que aquela média que ele fazia com o veículo já não ocorre mais, né? Falhas no motor, perda de potência, né? E aí, se for agravando os sintomas, a gente vai perceber, como eu disse para você, uma situação, por exemplo, de até ter um dano interno no motor, por exemplo, quando há a detonação e há danos nos pistões do motor. Perfeito, Júlio? Olha, a gente está nesse tema aqui, né? Um tema bastante pertinente, porque isso é muito comum. Inclusive aqui na cidade de Campinas, você pergunta para outra pessoa, já sabe até o posto que está adulterando combustível. Aí vai de você levar o carro ali ou não. Acontece o seguinte, né, Sérgio? Permanecer dessa forma, como você bem disse, o carro tende a quebrar. E muitos casos também que eu fiquei sabendo de que muitos proprietários de veículos já ficaram na mão poucas horas depois de abastecer em um posto de combustível adulterado, correto? Isso é possível. Vai depender muito, Júlio, do nível da contaminação, né? Sistemas mais antigos de injeção eletrônica, por exemplo, já não tem tanto essa capacidade autoadaptativa que eu mencionei a você. Então são sistemas que sofrem mais. Não podemos esquecer também que a gente tem uma frota menor, mas que ainda roda ainda com carburadores, né? Que sentem mais também esses inconvenientes. Na verdade, Júlio, todo sistema que tiver contato com esse combustível adulterado, tanque de combustível, a bomba de combustível, tubulações, filtro, são materiais que estão expostos a algum tipo de contaminação. Existem casos, Júlio, também, eu não mencionei, mas eu vou reforçar agora para você. Existe um fenômeno conhecido como formação de borra. O que é a formação de borra? É quando o proprietário, por exemplo, vai fazer uma troca de óleo, tirando aqui essa tampa de abastecimento, ele vai perceber aqui no interior aqui do motor a presença de uma pasta preta, né, escura, que nada mais é que uma reação de um combustível adulterado com o óleo lubrificante do motor. Então, a longo prazo também é um fenômeno, isso danifica o motor completamente. Em muitos casos tem que se abrir o motor, fazer uma limpeza e talvez alguns componentes tenham que ser trocados também, né? Às vezes tem que fazer uma retífica do motor. Deixa eu te fazer uma pergunta também. Abasteci, não tem jeito, o carro já está apresentando sintomas, já infelizmente abasteci em lugar que não era para abastecer. Às vezes você está numa viagem, não tem outro jeito, você tem aquele posto de combustível lá perto, está na emergência. Enfim, o que faz? Tira o combustível de lá ou usa até acabar e depois arca com o prejuízo? Júlio, o ideal, tendo a possibilidade, é fazer a remoção desse combustível. É importante que o cliente procure um profissional especializado, com conhecimento. A gente está mexendo com combustível, né? Existe risco de incêndio, né? E existem veículos que é mais fácil fazer a remoção desse combustível e tem veículos, por exemplo, que você tem que remover o tanque de combustível. Se ele conseguir andar, mesmo com dificuldade, que não apresente a detonação, por exemplo, mas o carro perdeu potência, mas tem um funcionamento razoável, ele pode, à medida que for baixando o nível no tanque, ele vai fazendo a complementação com o combustível que ele sabe que é idôneo, que é de procedência. Isso vai amenizando, mas demora um pouco mais, perfeito? Uma última pergunta só para a gente fechar, Sérgio. O seguinte, vamos falar com o consumidor com relação a bolso. O pessoal sempre gosta de perguntas referentes a valores, por exemplo. Você, experiente, já é mecânico há muitos anos,
gostaria que você ressaltasse para a gente, em casos que você acabou atendendo, qual foi o maior prejuízo que o cliente já teve com relação a abastecer em posto de combustíveis que adulteram com o líquido lá, o combustível? Sim, Júlio. Olha, eu já peguei casos em que os 4 pistões do motor, eles furaram, eles derreteram o pistão. Então, praticamente, o cliente ele teve que fazer uma reforma completa do motor. Ele não se atentou, nem todo mundo às vezes tem um bom ouvido para detectar a detonação, como eu mencionei a você. E ele ficou rodando e às vezes ele volta no mesmo posto, né? O preço está atrativo, como você disse, e ele vai prolongando essa situação, né? Isso leva a um dano mais severo no caso do motor. E aí nós estamos falando em valores bem expressivos aí para você fazer uma retífica de motor, né? Hoje uma retífica de motor, no motor básico está quanto, Sérgio? Só para a gente saber. Bom, Júlio, o motor hoje, o motor 1.0 de 4 cilindros, que é um motor que tem um volume bastante grande no mercado, o cliente vai gastar de 5 a 6 mil reais para fazer uma retífica completa. Perfeito, Sérgio. Eu queria agradecer demais você pela sua colaboração aqui com a gente, por essas explicações pertinentes. Nós recebemos esse caso de Piracicaba, mas vale para toda Campinas, para toda a nossa região também. Muito obrigado, bom restante de semana para você, viu, Sérgio? Para vocês também, para você, Júlio. Um abraço.